Ok, realizada essa primeira etapa, nós vamos passar então para a segunda etapa, que trata do cadastro dentro do campo de engenharia. O que nós vamos fazer é levar o cursor até a engenharia e selecionar a bancada de engenharia, clicando em cima desse campo. Dentro da bancada de engenharia, nós teremos aqui 4 abas, a primeira de ferramentas, a segunda de máquinas, a terceira de montagem e a última de operações. Eu sugiro que sempre se inicie o cadastro pela parte de máquinas. Então, é o que nós vamos fazer, clicando em cima de máquinas. Nós teremos aqui, estamos com todos os campos em branco, vamos começar cadastrando a primeira máquina. Então, eu trago o cursor até novo, clico em novo. Agora nós vamos, primeiramente, selecionar uma empresa. Então, nós estamos efetuando os cadastros em cima da Chrome Logística. Vamos selecionar uma unidade, que nós cadastramos aqui a unidade de Joinville. Vamos selecionar uma área, nós cadastramos até agora a usinagem principal, e vamos dar um código agora para essa máquina. Talvez a sua empresa já tenha um código específico para cada máquina. Aqui nós vamos usar, por exemplo, um número sequencial, 01. Agora nós devemos inserir a descrição dessa máquina. Por exemplo, centro de usinagem horizontal. M, ou, por exemplo, Heller MC12. O próximo campo que nós devemos preencher é o número do IP da máquina. Nesse momento nós não temos essa informação e talvez ela não seja necessária para a sua operação, então nós podemos deixar em branco. E esse campo de cor é um campo que também está sendo desnecessário, não precisa ser preenchido. Esse campo ele está aqui porque será utilizado depois para o módulo do PCP, mas de momento o número de IP e a cor podem ficar em branco. Agora nós vamos informar o tipo de fixação da máquina. Nós já temos alguns tipos de fixação pré-cadastrados na lista de valores. Essa máquina, por exemplo, é uma máquina HSK A63. Nós vamos informar se a máquina tem refrigeração interna ou não, nesse caso sim. O número de fusos, neste caso 1. O comprimento máximo da ferramenta, nesse caso, por exemplo, 200 milímetros. O diâmetro máximo da ferramenta, nesse caso, por exemplo, também 200 milímetros. Na carga máxima de horas da máquina, é o número de horas que nós estaremos disponibilizando para essa máquina por mês. Então, por exemplo, se fôssemos considerar apenas um turno, vamos dizer que nós teríamos aqui 200 horas mês de disponibilidade. Esse campo pode ser alterado a qualquer momento. Nós vamos selecionar aqui o centro de custo, onde essa máquina está alocada, se é no centro de custo do centro de usinagem ou dos tornos CNC, nesse caso no centro de usinagem. Vamos selecionar o tipo de pino de fixação, nesse caso é o M18x1, já está descrito aqui para o HSK63. Vamos inserir aqui o número do ativo fixo, então o número do patrimônio dessa máquina. Nesse momento vamos inserir aqui um número sequencial apenas para referência, por exemplo. O peso máximo suportado pela máquina para a ferramenta, por exemplo, 20 kg, e a potência em kW do espíndulo da máquina, por exemplo, nesse caso, 25 kW. Uma vez inseridos esses dados, que normalmente podem ser encontrados no catálogo do fabricante da máquina, nós precisamos clicar aqui em incluir registro. Ou seja, após finalizado o cadastro, devemos voltar para o canto superior esquerdo e clicar em incluir. Após clicado em incluir, nós teremos a possibilidade aqui embaixo de efetuar
o cadastro ou registro dos tempos de máquina. Aqui embaixo nós temos, nos tempos de máquina, como selecionar aqui um novo tempo de máquina. Clicando em novo, nós vamos selecionar qual é o tipo de tempo padrão, por exemplo, troca de ferramenta. Então nós vamos dizer que para essa máquina, uma troca de ferramenta, ou seja, o tempo entre a saída de uma ferramenta e a entrada de uma ferramenta nova, uma outra ferramenta no spindle, é de, por exemplo, 2 segundos. Então nós selecionamos o tipo do tempo, inserimos a informação do tempo, 2 segundos, e aí nós vamos clicar nessa setinha azul para fazer efetivamente a inserção desse tempo. Agora nós podemos cadastrar um novo tempo, clicando aqui em novo. Podemos selecionar um outro tempo, por exemplo, a troca de pallet, ou seja, o tempo entre a saída de um pallet de dentro da área de trabalho até a entrada de um pallet novo, do carregamento do pallet. Por exemplo, 10 segundos. Clicamos na setinha azul e teremos registrado esse tempo. Queremos incluir ainda mais tempos mortos, por exemplo, a troca de posição de ferramenta, ou seja, o tempo para uma ferramenta sair de uma usinagem e se deslocar até o próximo ponto de usinagem, como por exemplo uma broca que faz 2 ou 3 ou mais furos, o tempo entre a broca se deslocar de um furo até outro. Essa troca de posição geralmente é rápida, vamos colocar aqui, por exemplo, 1 segundo. Clicamos na setinha azul e teremos inserido mais essa informação. Clicando em novo, nós podemos inserir ainda, por exemplo, o giro de pallet tanto para 90 como para 180 graus, ou seja, um giro a 180, vamos considerar aqui um tempo de 2 segundos, clicamos na setinha azul e agora vamos inserir, por último, um giro de pallet a 90 graus e considerar aqui como tempo de 1 segundo. Lembrando que nós podemos alterar essas opções, incluindo, por exemplo, um giro de pallet a 360 graus ou outros tempos mortos, como, por exemplo, uma troca de peça num torno CNC entre abertura e fechamento de porta ou outros tempos quaisquer, dentro da lista de valores que nós já mostramos lá no campo de configurações. Uma vez que nós terminamos aqui de incluir os tempos mortos para essa máquina, nós vamos puxar o cursor lá para cima e vamos clicar em salvar. Registro atualizado com sucesso, ou seja, já temos uma máquina cadastrada. Em seguida, nós vamos efetuar o próximo cadastro, que será das ferramentas.